Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, vem comigo na live, vem comigo no aprendizado, para a glória de Deus. Está escrito: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o desfecho, tudo para a glória de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Nós estamos lendo um livro muito bom, eu recomendo, Arminianismo Puro e Simples. Arminianismo Puro e Simples. É claro, em uma perspectiva pentecostal e arminiana, porque nós sabemos que existe um grande debate aí, atravessando anos, aí centenários, anos e anos, da questão calvinista e armínia, né? Arminianos, calvinistas e arminianos. Então há um grande debate em relação à predestinação, em relação à salvação, em relação aos escolhidos. Então, este livro nos ajuda, é claro, com fundamento na Bíblia, porque o nosso fundamento é bíblico. O nosso fundamento é bíblico. Então, e um dos fundamentos bíblicos é o que aborda vários pontos este livro interessante sobre a expiação ilimitada, que está em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo morreu por todos, o sangue de Cristo, o sacrifício expiatório de Cristo, né? O sacrifício de Cristo, a expiação de Cristo foi para todos, mas é claro, é eficiente somente para aqueles que creem, somente para aqueles que se arrependem. Acabamos de ver aqui, nós vamos ver aqui a responsabilidade humana em se arrepender e crer na oferta do Evangelho. Então, arminianismo e a Bíblia. Vamos lá. Quem lê, página 53. Quem lê a Escritura apressadamente terá a impressão de que ela é ambígua e que há base tanto para calvinistas, tanto para arminianos. Até certo ponto isto é verdade. Por um lado, lemos na Bíblia que Deus é soberano e determinou tudo o que existe, e que ele predestinou os escolhidos para a salvação e que os não escolhidos não poderão ser salvos, que somente os eleitos entrarão no reino de Deus, que aquilo que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. João 6,37. E mais algumas dezenas de textos que seguem tal raciocínio. Por outro lado, podemos claramente constatar a existência de textos que apontam para a direção oposta, atribuindo ao homem a alternativa de escolha em relação às coisas de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Olha a condição aí, ó. Tornai-vos para mim, quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Mateus 11:28. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20 e etc. Por vezes esse antinômio é tão assustadoramente presente. Essa palavrinha aqui, ó, assustadoramente presente, que aparece em uma única passagem. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, palavra de Paulo, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, 12 e 13. Sendo assim, teremos grandes dificuldades para lidar com o assunto, se não dividirmos essa sessão em duas partes. A primeira, expondo e explicando flagrantes passagens que apontam para a responsabilidade humana. Eu vou repetir, responsabilidade humana em arrepender-se e crer,
Então, que Deus, segundo, né, alguns falam que Deus determinou que alguns fossem salvos. Não, Deus não determinou, né, individualmente a salvação de algumas pessoas. Não, é necessário nós arrependermos e crer. Então, a responsabilidade humana. Isso daí chama-se a graça preveniente, em que dá condições ao homem, habilita o homem a crer ou rejeitar a proposta do Evangelho, a oferta do Evangelho. Então, graça preveniente chama. Denotando aí um espaço para a escolha do homem. Na segunda parte, iremos refutar algumas alegações calvinistas, baseadas em versículos da Bíblia. Então, é interessante que este livro nos ajuda a defender, claro, com fundamento bíblico, com base bíblica, a nossa razão da nossa fé. Porque os calvinistas, isso aqui é interessante, é importante, os calvinistas, eles têm o pensamento, eles pregam, eles ensinam que Deus predestinou, determinou que algumas pessoas fossem salvas, e não é assim que a Bíblia ensina. Porque Deus, ele deu o livre-arbítrio para cada um. E o livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É a capacidade que Deus deu ao homem, a condição que Deus deu ao homem, que habilita o homem a aceitar a oferta do Evangelho ou rejeitar a oferta do Evangelho. Então há uma condição. Então os calvinistas, eles pregam que Deus determinou, não, que algumas pessoas fossem salvas, e não. Então a expiação, ela é ilimitada, porque se nós crermos, que nem os calvinistas que falam que Deus determinou que algumas pessoas fossem salvas e outras pessoas não, então nós estamos limitando a obra de Cristo na cruz do Calvário. E a obra de Cristo, ela é ilimitada. Cristo morreu por todos, mas é claro que é eficiente na vida daqueles que creem, que nem nós aprendemos, né, na Bíblia. Claro, nós estamos aprendendo aqui lendo esse livro que nos ajuda, né, a desenvolver, né, a questão da salvação, a responsabilidade humana. Vou repetir, a responsabilidade humana. E qual que é a responsabilidade humana? Arrepender-se e crer. É claro que Deus escolheu a igreja, Deus escolheu, mas é uma eleição condicional. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. A depravação total. Deus abençoe cada um, a Rose também, a Mônica. Deus abençoe, irmã Mônica. Amém? Glória a Deus. Algo importante aqui, meus irmãos, que é bíblico, que nós aprendemos a cada dia. A Bíblia fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aqui na página 54 que nós estamos lendo aqui deste livro aqui, uma bênção, sobre a depravação total. E o que significa a depravação total? É bíblica. Então nós cremos, nós pentecostais, né, na perspectiva da teologia arminiana, nós cremos na depravação total, que significa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aonde que está na Bíblia? Tem base bíblica para isso. Efésios, olha só, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, vai dizer, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andastes. Olha como nós andávamos antes de Cristo. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Olha como nós andávamos antes de Cristo. Olha como nós andávamos antes do novo nascimento. Olha como nós andávamos antes da regeneração. Olha como nós andávamos antes de ter um real, um verdadeiro e autêntico
encontro com Jesus. Olha como nós andávamos. Andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Então, amado, depravação total. Eu ouvi algo, olha que interessante, isso aqui eu peguei, pega essa daí, que não existe berço evangélico. Eu achei interessante aqui, você não compra um berço evangélico por aí, ninguém compra. Vai chegar uma certa idade, por mais que uma criança ela nasça, né, ela venha nascer numa família cristã, no meio, né, o pai crente, o pai serve a Deus, a mãe serve a Deus, vai chegar um certo momento da vida dela que ela vai ter que fazer uma escolha em aceitar ou rejeitar a Cristo. Entendeu? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então isso é a depravação total. E o pecado que nós vimos aqui, nós estamos vendo, neste ponto que nós estamos tratando, a depravação total. Que o homem, quando a gente fala o homem, a mulher, o homem foi afetado pelo pecado. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, quando eu falo homem, ser humano, todo homem foi afetado pelo pecado. Aonde? Lá tudo começa ali em Gênesis. Gênesis significa Bereshit, início. Tudo começa em Gênesis. Do capítulo 1 ao capítulo 12 nós podemos ver, não havia pecado. Tudo que Deus criou foi bom. Mas nós sabemos ali que Eva é enganada e Adão também peca. E pecado significa errar o alvo. Adão peca, e quando Adão peca, entra 3 tipos de morte. Isso aqui é interessante. Adão morre naquele momento? Responde aí. Adão naquele momento ele morre? Que Deus fala, Adão, de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerá, porque no dia que você comer você vai morrer. Adão morreu? Adão morreu naquele momento? É claro que Adão vai morrer com mais de 900 anos, mas naquele momento ele morreu, sim. Ele morreu espiritualmente, ele morreu moralmente, espiritualmente ele morreu. E ali, quando Adão peca, entra 3 tipos de morte. Morte física, tu é pó, e ao pó você vai tornar. Morte espiritual, que morte significa separação, e morte eterna. Amém? Então, depravação total. E também, por causa do pecado, é a chave para nós entendermos o ódio no mundo, a depravação no mundo, as enfermidades no mundo, depressão, câncer, fobias. Então, as doenças do século XXI, doenças psicossomáticas. Então, por quê? Por causa do pecado, para a gente entender. Então, Ele nos deu vida, Ele quem? Cristo. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Então, aqui eu já li. Então, nós podemos ver aqui, ver aqui, Mateus, Deus abençoe. Glória a Deus, Mateus, vem comigo na live, vem comigo na palavra. Nós estamos vendo aqui sobre a depravação total, viu, Mateus? Acabei de ler aqui, dar um resumo aqui sobre a depravação total. O que significa a depravação total? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que o pecado entrou por meio de Adão. Ali quando Adão peca, entrou ali 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual, a morte eterna. Entrou a enfermidade, entrou ali o ódio, a inveja, sentimentos de inveja, sentimento de ódio, tudo por causa do pecado. Então, quando Adão peca, ele abre a porta ali para as enfermidades, para o mal, para sentimentos negativos. Então, tudo entrou ali em Gênesis após o pecado. Nós fomos afetados pelo pecado de Adão. Então, a nossa natureza é uma natureza depravada, pecaminosa. A natureza do ser humano é uma natureza pecaminosa. Então, o ser humano sem Cristo, ele é dominado por esse sentimento, por essa natureza pecaminosa.
Então, depravação total é bíblica. Efésios capítulo 2, do 1 ao 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não tem condição de tomar uma iniciativa na salvação, não foi o homem que tomou uma iniciativa. Quem tomou a iniciativa em favor do homem, em busca do homem, em salvar o homem, foi Deus. A iniciativa foi de Deus na salvação, não foi do homem. Nós podemos ver aonde? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então foi Deus que tomou a iniciativa por nós, meus irmãos. Por isso que a Bíblia vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Olha só, o amor de Deus nos constrange. Então, é que nem eu estava falando aqui. Então, todo ser humano, todo homem, uma criança vai chegar numa certa idade, que ela já tem consciência, que ela vai ter que tomar uma decisão, vai ter que fazer uma escolha. Responsabilidade humana chama isso. A responsabilidade humana. E qual que é a responsabilidade humana? Livre-arbítrio, em crer ou rejeitar a oferta do Evangelho. Qual que é a responsabilidade humana? Arrepender e crer. Então há uma condição. Não é que Deus predestinou. Não, Deus determinou que algumas pessoas fossem. Não, Deus determinou que Eduardo fosse salvo. Não existe isso daí. Não é bíblico que Deus determinou que eu fosse salvo. Que Deus determinou que você fosse salvo, não. Deus predestinou a igreja. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus não viola o livre-arbítrio de ninguém. Deus não força ninguém a ser salvo, não. Isso chama livre-arbítrio. Você tem a alternativa em escolher entre o bem e o mal, a bênção e a maldição, em crer em Cristo ou rejeitar o Evangelho. Amém? Então, depravação total. Então, todos estão nessa condição de pecadores. Amém? Mas ele fala, mas ele nos deu vida. Então, quando nós cremos, quando nós arrependemos e cremos, ele nos dá vida. E coloca dentro de nós uma nova natureza. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aí sim conseguimos vencer o pecado. E aí sim conseguimos vencer as tentações. E aí sim conseguimos vencer os desejos da carne, os maus pensamentos. Por quê? Porque o Espírito Santo trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, trabalha nos nossos sentimentos. E em Cristo somos mais do que vencedores. Depravação total. Amém? Então nós vimos aqui que é bíblica, tem fundamento bíblico. Depravação total. Amém? Eu achei interessante essa frase que nós lemos aqui, que diz assim, a primeira, expondo e explicando flagrantes passagens que apontam para a responsabilidade humana em arrepender-se e crer. Então, nós vamos ficar por aqui, aí depois nós continuamos, nós falamos sobre a depravação total. Então, a depravação total é bíblica. Amém? Olha aqui, Romanos 3, do 9 ao 12 também. Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Olha só, judeus e gregos, eu vou repetir, todos estamos debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3, do 9 ao 12. Então, que lindo isso, não há um justo, nenhum sequer. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui na página 54, uma bênção. Nós já lemos bastante aqui. Amém? Nós estamos aprendendo sobre que nós temos, é claro, que nós cremos na Bíblia na perspectiva pentecostal, O pentecostalismo é bíblico aqui, interessante. Esse panorama nos diz claramente muitas coisas, mas a principal delas
é que o arminianismo e o reino de Deus têm muito em comum. O arminianismo e o reino de Deus têm muito em comum. O fervor evangelístico e missionário é natural em um coração arminiano. Nós aprendemos também a diferença de arminianismo não é pelagianismo. A vida de Jacó Armínio, né? Quem foi Jacó Armínio? Interessante. Nós aprendemos também sobre os 5 solas. Nós podemos ver aqui que Jacó Armínio, ele sempre foi fiel aos 5 solas. Olha. Então nós estamos aí sobre as 4 visões sobre a salvação, a teologia arminiana. Sobre pelagianismo, que ele fala, o homem é o único agente na salvação. Não é. Considera, isso aqui é herético, esse ponto aqui é herético que eu estou lendo. Considera que o ser humano inicia e conclui o processo de redenção e santificação por viver o tipo de vida exemplificada por Cristo, segundo Pelágio, um monge britânico. Olha só, ele considera que o ser humano inicia e conclui o processo de redenção. Então, isso aqui é herético. Semi-pelagianismo também, herético. O homem inicia o processo e Deus responde. Então, no pelagianismo, o homem inicia, o homem é o único agente da salvação. Considera que o homem inicia e conclui o processo da redenção. Esse é o pelagianismo. No semi-pelagianismo, não, o homem inicia e Deus responde ao homem. Também é herético. No arminianismo, é assim, Deus inicia o processo. O homem responde a Deus. Que lindo isso. O homem só responde a Deus. Olha que lindo aqui. Considera que Deus inicia o processo de redenção. Providencia perdão a todos. Direciona a sua graça a todos. Mas só salva aqueles seres humanos que respondem com fé aos seus sussurros iniciais. Eu vou repetir isso aqui. Considera que Deus inicia o processo de redenção, providencia perdão a todos, direciona a sua graça a todos. Olha só que lindo. Considera que Deus inicia o processo de redenção, providencia. Então Deus providenciou perdão a todos, direciona a sua graça a todos, mas só salva aqueles seres humanos que respondem com fé aos seus sussurros iniciais. No arminianismo, o homem totalmente depravado não pode fazer bem nenhum sem a graça de Deus. Uma vez capacitado pela graça, o homem pode crer em Cristo. A iniciativa é sempre de Deus. Essa é a razão pela qual o arminianismo é evangélico e o semi-pelagianismo é herético. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu vou repetir. Nós o amamos, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a iniciativa é sempre de Deus. Nós só respondemos à oferta do Evangelho. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos hoje, tratamos sobre o ponto aqui, a depravação total. Que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por esta live, por este momento, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos capacita e nos ensina em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.